Fala concurseiro, fala concurseira. Professor Gabriel Santos passando para dar início a mais uma super aula voltada para o tema de direito administrativo, tá? A gente vai trabalhar algumas conceituações, tá? A parte teórica de atos administrativos. Professor, a gente vai falar de tudo? É óbvio que não, tá? Não tem como a gente falar de tudo, mas a gente vai trabalhar algumas conceituações importantes, tá? A gente vai trabalhar uma parte teórica dos atos administrativos de uma forma bem descomplicada, tá? De uma forma bem descontraída. Vou trazer o conceito do ato administrativo, vou diferenciar esse conceito de ato administrativo com o conceito de silêncio administrativo e logo depois vou fazer as distinções entre os elementos ou requisitos de validade do ato e os atributos, tá? As características do ato administrativo. Perfeito? Futuramente a gente estuda aí, né? Em outra aula a gente estuda aí a parte voltada para as classificações, para as espécies de atos que também cai para caramba em prova, tá? Hoje o tema selecionado foi esse, a parte voltada para os conceitos do ato administrativo, certo? O que a gente trabalha também ali em relação às situações que envolvem as características do meu ato administrativo, os atributos, né? E a diferença desses atributos, essa característica, os elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. Vai ser uma excepcional aula, você não perde para esperar. E a minha sugestão, né? Pega papel e caneta e vamos quebrar tudo. Vem comigo que é um tema importantíssimo para a sua prova, tá? Acompanhe comigo, direito administrativo, atos administrativos. Vamos começar aqui a nossa aulinha teórica, tá? Envolvendo esse assunto, que é um assunto importantíssimo. Primeira coisa que você tem que entender em relação aos atos administrativos é o tal conceito de ato administrativo. Professor, qual o conceito do meu ato administrativo? O conceito do ato administrativo é bem simples, tá? O ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade. O ato administrativo é uma manifestação, olha isso, ó, manifestação unilateral de vontade. Unilateral de vontade da administração, certo? Ou seja, se é uma manifestação unilateral de vontade da administração, olha o termo, unilateral. Se é uma manifestação unilateral de vontade da administração, é muito simples tu entender que aqui a administração tem um certo grau de superioridade. É muito simples de tu notar que a administração aqui, ó, tem um certo grau, ó, de superioridade, tá? E cuidado, porque se eu tô falando que é uma manifestação unilateral, o que a banca mais gosta de fazer é confusão. E ela vai tentar trazer o termo bilateral. Vai trazer manifestação bilateral de vontade. Olha isso, ó. Olha como é fácil de tu compreender isso daqui. Acabei de falar para você que o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade. Unilateral de vontade, superioridade da administração, supremacia da administração. Então, se eu estou falando que é unilateral, na hora que a banca diz que está acontecendo ali uma manifestação bilateral de vontade, já deixa de ser um ato administrativo, passar a ser um ato da administração. Professor, traga exemplos para mim de atos bilaterais. Trago. Olha isso, ó. Olha isso, ó. A gente tem o ato de posse. Posse, professor, na hora que tu vai assinar a tua posse, tá? Na hora que tu vai assinar a tua posse no concurso público, né? Assinou tua posse, tu não vai precisar deixar lá a tua assinatura? Só que a assinatura não é só tua não, filho, tá? Não é só tua não, minha filhinha. O que é que vai ter em relação a essa assinatura? A gente vai ter a assinatura do empossado e a assinatura da autoridade competente. Percebe que o ato é bilateral? Outra situação, um contrato, pessoal, ó. Um contrato é um ato bilateral. Um contrato é um ato bilateral. Então, se é ato bilateral, deixa de ser um ato administrativo e passa a ser um ato da administração. Beleza? O que não estiver dentro das características do conceito que eu trouxer para você de ato administrativo, vai ser considerado o quê? Ato da administração. Ou um fato administrativo. O que é o fato administrativo? É um acontecimento
que vai gerar um determinado efeito jurídico. É só tu pensar, né? Se é um acontecimento, eu posso colocar, por exemplo, a morte de um servidor, entendeu? Então, cuidado com isso daí, tá? Cuidado com isso daí para a banca não trocar essas informações. Manifestação unilateral de vontade, tá? Caracterizando aí uma superioridade, um grau de superioridade, tá? Ó, manifestação unilateral de vontade, no uso de suas prerrogativas, tá? Sendo que essas prerrogativas são prerrogativas de direito público, no uso de suas prerrogativas de direito público. Perfeito? Então, se a banca troca direito público por direito privado, deixa de ser ato administrativo, passa a ser considerado ato da administração. Perfeito, professor? O que mais que eu tenho que saber? Olha para cá. Olha para cá, ó. Outra coisa importantíssima, tá? Para você, outra coisa importantíssima para você entender essa situação, é o critério que envolve aqui as referências de quem que pratica esse ato administrativo. E o ato administrativo ele pode ser praticado, olha isso, ó. O ato administrativo ele pode ser praticado tanto pela própria administração pública, olha isso, ó. Ele pode ser praticado tanto pela própria administração pública, pode ser praticado tanto pela própria administração pública, assim como ele também pode ser praticado, pessoal, ó, pelo particular. E é aqui que derruba muita gente em prova. Porque aqui não é qualquer particular, é um particular com um certo vínculo com a administração. É um particular que esteja exercendo funções administrativas. A banca pode trazer como funções administrativas ou como atividades administrativas, são sinônimos, tá, pessoal? O que vi fora dessa conceituação que eu acabei de trabalhar contigo aqui, veio fora dessa conceituação, a gente sabe que não é ato administrativo. Pode ser considerado um ato da administração, um fato administrativo, certo? Aqui depende de manifestação e claro que vai gerar os chamados efeitos jurídicos. Uma coisa que é muito importante que você saiba também é que quando eu falo em relação a atos administrativos, a gente tem uma coisinha chamada de silêncio administrativo. A gente tem uma coisinha chamada de silêncio administrativo. O que seria o tal silêncio administrativo? Já para a gente conseguir entender essa situação, tá? Silêncio administrativo, eu posso citar um exemplo para vocês em relação... Imagine que eu queira fazer uma festa de aniversário e eu queira fechar uma avenida movimentada. Eu quero fechar uma avenida movimentada para fazer a minha festa de aniversário. Aí eu faço o pedido para a prefeitura. Peço autorização para fechar essa avenida. A prefeitura não me responde. Eu posso chegar e falar tipo assim, poxa, tá chegando o dia da minha festa. A prefeitura não me respondeu, então se ela não respondeu é porque ela permitiu. Isso existe? O velho quem cala consente. Aqui para o direito administrativo existe? Claro que não, tá? Silêncio administrativo, ou seja, aquela omissão, né? Aquela ausência de resposta da administração só produz efeito se tiver previsão legal. Então guarda. O silêncio administrativo é uma omissão. É uma omissão. O silêncio administrativo é como se fosse uma ausência de resposta da administração. É uma ausência de resposta da administração, certo? Ó, é uma ausência de resposta da administração, é uma omissão, certo? Isso é o tal silêncio administrativo. E o silêncio administrativo somente produz efeitos com previsão legal. Somente produz efeitos com previsão legal. Com previsão legal. Beleza? O silêncio administrativo ele somente produz efeitos com previsão
legal. Suave? Aqui eu não tenho como dizer, né, trazer para cá aquela velha máxima, né, de quem cala consente, tá? Para administração pública não funciona dessa forma não, tá? Então muito cuidado com isso daí, muito cuidado com essas informações, pois são informações importantíssimas para a sua prova. Tranquilaço? De boaça, professor? Entendi. Depois de trazer, né, depois de entender essa conceituação do direito administrativo, voltados para atos administrativos, o que eu tenho que saber mais? A banca vai tentar te confundir em relação a duas situações: os chamados elementos ou requisitos de validade do ato e os atributos ou características desse ato administrativo. O que a gente vai começar falando? Vamos começar falando dos chamados elementos, dos chamados requisitos de validade do ato administrativo. Chamados elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. Então preste atenção, ó. Quando eu falo em relação a esses elementos ou requisitos, automaticamente eu lembro do COR, FI, FO, MO, OB. Professor, o que é esse tal COFIFOMOB, né? A gente tem a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Vamos começar aqui pelo CO. O CO, pessoal, é CO de competência. De competência. Professor, o que seria aí a tal competência? Competência, pessoal, tu guarda que é uma atribuição legal. Competência é uma atribuição legal. É uma atribuição dada pela lei. Exemplo, atribuição de quem que é a atribuição para demitir um servidor efetivo, né, de um determinado órgão. É a autoridade máxima desse órgão, né? Quem é que vai ser responsável pelo procedimento licitatório? É a autoridade máxima desse órgão, de um determinado órgão. Então percebe que a competência é dada pela lei, é uma atribuição legal que a própria lei vai dar, é a tal competência. Só que tem um detalhe, é na competência que eu estudo dois critérios, tá? Que são os critérios, em critério de excepcionalidade, propriamente dizendo, tá? Nós temos a tal avocação, assim como nós temos a tal delegação. O que tu vai guardar de informação? Tá? A avocação, pessoal, é quando eu tenho um superior hierárquico tomando para si as responsabilidades do seu subordinado. Estou avocando as responsabilidades, tá? Mas só que não transfere a competência, não. Só avoca a competência. Só delega a competência. Eu não transfiro a competência. Professor, como assim não transfiro? A pessoa não vai ser dona daquela competência, não. É só por um determinado período de tempo. Deu para entender isso daqui? Então a avocação é tomar para si responsabilidades. Enquanto a delegação, pessoal, é eu repassar responsabilidades, repassar atribuições para os meus subordinados. Só que a delegação ela ocorre em dois níveis. Pode ser tanto um superior, né, delegando para um subordinado, quanto pode ser uma pessoa delegando para outra pessoa do mesmo nível hierárquico. Só que se for do mesmo nível hierárquico, já que ninguém manda em ninguém, a pessoa que está tendo a sua competência delegada, tá? Ela vai ter que decidir se ela quer ou não aquela competência, já que ninguém manda em ninguém, que eu não tenho hierarquia nem subordinação. Deu para entender? Então, avocação, tomar para si uma responsabilidade do seu subordinado. Delegação, repassar responsabilidades, repassar atribuições. Só que nem tudo se delega, tá? Existem situações em que não pode delegar. E eu vou colocar aqui, ó. Não delega. O que que não delega? Não delega, pessoal, o edema. Não delega o edema. Certo? Ó. Não delega o edema. Professor, o que é o edema? Não delega a edição de atos normativos, a edição
de atos normativos, não pode ser delegado. Não se delega a decisão de recursos administrativos, decisão de recursos administrativos, assim como não se delega atos que sejam de matéria, vou até trocar a cor, exclusiva de um órgão ou de agente. Matéria exclusiva, lembrando que o que não pode delegar é atos de matéria exclusiva, atos de matéria privativa pode ser delegado, tá? Isso é o que, professor? É a tão conhecida competência. Olha isso, ó, o CO já foi, falta o que agora? O FI, FO, MO e o OB, né? Vamos para o FI. O FI, pessoal, aqui, ó, o FI é FI de finalidade. O FI, ó, é FI de finalidade. Que é que eu tenho que entender? Tu tem que entender, pessoal, que a finalidade aí, ó, a finalidade, ela vai ser sempre o alcance do interesse comum, do interesse coletivo. Sempre vai ser o alcance do interesse público. Sempre será o alcance do interesse público. Beleza? Então tu guarda. Sempre vai ser aí, ó, o alcance do tal interesse público, tá? Professor, que mais? Vamos falar do for agora, ó, da forma. Vamos falar, ó, da forma. Professor, o que seria a forma? A forma também é um elemento, também é um requisito de validade do ato administrativo. E a forma, eu vou analisar ela para você em duas acepções que as bancas gostam muito de cobrar. Primeiro, a regra. Em regra, a forma ela é o quê? Escrita. Em regra, a forma ela é escrita. Professor, e a exceção? As exceções, pessoal, pode ser, por exemplo, uma placa, um desenho, um pictograma, um sinal sonoro, tá? Também são formas de expressar um determinado ato administrativo. E é dentro da forma que eu tenho uma coisinha chamada de motivação. É dentro da forma, ó, que a gente tem a tal motivação. Já já eu explico o que seria essa tal motivação quando eu trazer um exemplo, tá? Mas o que tu precisa saber? Motivação é uma coisa, motivo é outra. Motivação é uma coisa, motivo é outra totalmente diferente. Motivação é uma coisa, motivo é outra. Professor, o que seria o motivo? O motivo, pessoal, é aquela análise daquela situação fática, daquela situação de direito, tá? Essa análise aí, certo? Análise de situação fática, análise de situação de direito. Opa, deu uma travadinha, só um minuto. Só um minutinho. Vamos lá. Show, voltou. Beleza, ó. Aqui é uma análise de situação fática, tá? Ó. Fática. Situação de direito. Tá, ó. Vem de certa forma, tá, ó. O motivo aí, ele vem de certa forma para, como é que eu posso falar? Ele vem para dizer o porquê que aquele determinado ato está sendo praticado, certo? É basicamente para isso, para dizer o porquê que esse determinado ato está sendo praticado. Por quê, professor? Porque se eu estou falando em relação a uma situação fática, eu tenho que entender. Se eu estou praticando um ato administrativo, eu tenho que dizer para a pessoa por quê que aquele ato está sendo praticado. É aquilo que justifica o ato. Melhor dizendo, ó, é aquilo que justifica o ato.
Então, elemento ou requisito de validade é o motivo, a motivação não é, tá? Não é um elemento ou requisito de validade, não. Perfeito? Agora, o que é que tu tem que entender? O objeto, ele é o próprio ato. Tu vai ter que guardar que o objeto aqui é o conteúdo do ato administrativo. Ó. O objeto é o conteúdo. É o conteúdo do determinado ato administrativo, tá? O objeto é o próprio ato administrativo. É o próprio ato administrativo. Professor, como assim? Vamos lá, ó. Vou dar um exemplo básico, tá? Ó. Imagine que eu alcance... Aí tem que ter, lembre, né? Tem que ter a competência, a atribuição legal para aquilo dali, tá? Para aplicar uma multa, por exemplo. Vamos dar um exemplo da multa, tá? Eu sou agente de trânsito, tenho competência, atribuição legal para aquilo dali. Um exemplo, tá? Não sou agente de trânsito, é só um exemplo. Imagine que eu seja um agente de trânsito e eu tenho uma competência legal para aplicar uma determinada multa, perfeito? A finalidade da multa, exemplo, eu posso aplicar uma multa porque eu estou precisando de dinheiro para me curtir o meu final de semana? Claro que não, né? A gente só pode aplicar multa, né? Só pode fazer esse ato, praticar esse ato administrativo, visando aí o tal interesse público. Então, competência e finalidade a gente já matou. Professor, e a forma? A multa, pessoal, a regra geral, né? Multa escrito. Aí eu vou chegar para a pessoa e vou dizer o motivo, vou justificar o ato. Exemplo, fulano furou o sinal vermelho em alta velocidade. Eu chego para o fulano e falo, fulano, eu estou lhe aplicando essa multa, olha o motivo, eu estou lhe aplicando essa multa, porque você furou o sinal vermelho em alta velocidade. Beleza? Professor, isso é o motivo, justificou o ato. Mas e a motivação é o quê? É eu passar o ato para o papel, porque é a forma que é feito, é eu exteriorizar o motivo. Aí eu pego e falo, eu, agente tal, no dia tal, apliquei uma multa por furar sinal vermelho, porque fulano em alta velocidade ultrapassou o sinal vermelho. Isso é a motivação. Então o que é que tu tem que guardar? Motivação, pessoal, é a exteriorização dos motivos. Guarda. Motivação é a exteriorização dos motivos. A banca pode trazer como exteriorização, assim como a banca pode trazer como exposição. Exteriorização ou exposição dos motivos. Exteriorização ou exposição dos motivos. Professor, entendi. Mas o que seria o objeto? O objeto, pessoal, é o conteúdo. O objeto é o próprio ato. Qual o ato do exemplo que eu pratiquei para vocês aqui? Multa, né? Então, o que é o conteúdo? O que é o objeto? O objeto é a própria multa. Deu para entender isso daqui? Viu como não dá para perder questão em prova envolvendo esse assunto aqui? É só você pegar o bizu. Só que aqui, pessoal, são os chamados elementos ou requisitos. A banca pode tentar te confundir com relação aos... Como que a gente pode falar? Como que a gente pode trabalhar? Com relação aos atributos, tá? Eu vou buscar uma forma bem simples de tu entender esses atributos aqui, certo? Porque é algo que a banca vai tentar confundir. Vai dizer assim, ó, são considerados atributos do ato administrativo, competência e a finalidade. Poxa, competência e finalidade não é atributo do ato administrativo, é elemento ou requisito de validade. É isso que a banca vai fazer. E eu vou desmistificar, eu vou simplificar de uma forma extraordinária para você aqui os critérios que envolvem, tá, esses determinados atributos ou características do ato administrativo. Você vai perceber que não é coisa de outro mundo, tá? Então vem comigo aqui, ó, para a gente falar agora dos tais atributos. Atributos do ato administrativo. A banca pode chamar de atributos ou simplesmente ela chama de características. As duas formas estão corretas. Características dos atos administrativos. Características dos atos administrativos. Esses atributos ou características dos atos administrativos, você vai lembrar de quem? Lembra da PAT. Lembra da PAT, tá? Professor, o que eu tenho que saber em relação a essas informações? Vamos lá.
Vamos começar aqui. PAT. Vamos começar pelo P de PAT, né? Ó. Vamos começar pelo P de PAT. O P de PAT aqui, ó, é o P de presunção. É o P de presunção de legitimidade ou de veracidade. Presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Presunção de veracidade. Presunção de legitimidade, presunção de veracidade. A presunção de legitimidade, pessoal, está presente em todos os atos. Todos, escuta o que eu estou falando, todos os atos administrativos nascem presumivelmente legal, tá? Legítimos, verídicos, tá? Eles já nascem presumivelmente legais. Beleza, professor. Então, essa presunção é uma presunção absoluta? Claro que não. Aí tu tem que guardar, ó. A presunção aqui é uma presunção relativa, tá? Ou seja, a presunção de legitimidade não é absoluta. E a banca pode trazer a palavrinha em latim só para complicar a tua vida. No lugar de relativa, ela traz juris tantum. Professor, o que é juris tantum? É relativo, tá? Então, eu tenho uma presunção de legitimidade sendo considerado o quê? Relativa. Por quê, professor? Porque cabe uma coisinha chamada de ônus de inversão da prova. É a mesma coisa que eu falar que cabe prova em contrário. Professor, não estou entendendo. Tu vai entender agora. Para tu entender realmente que todo ato nasce presumivelmente legal, não precisa nem de interferência estatal. Vou colocar isso aqui, ó. Não necessita de interferência estatal. Para ele nascer presumivelmente legal, não precisa, não necessita de interferência estatal. Não necessita de interferência estatal. Certo? Não necessita aí de interferência estatal. Vamos lá, olha o exemplo. Imagine você levando uma multa porque você está pilotando uma moto sem cinto de segurança. Ou então porque você está dirigindo o seu carro sem capacete. Percebe que é uma coisa ilógica, que é uma situação ilegal, essa multa é um ato ilegal? Mas quem tem que provar que a administração está errada é o administrado. Então cabe a inversão do ônus da prova, mas quem tem que provar? O administrado. A administração ela vai mandar a multa para sua casa do mesmo jeito. Deu para entender a situação? Então isso é uma situação de presunção de legitimidade ou de veracidade, tá? É o P da PAT. Professor, e o A da PAT? O A da PAT é o A de quê? Aí tu lembra. O A da PAT é o A de autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Presta atenção. O A da PAT é o A de autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade ela vai estar dividida em executoriedade e exigibilidade. É dividida em executoriedade, e exigibilidade. Beleza? Aqui já é diferente. Nem todos os atos têm autoexecutoriedade. Nem todos os atos têm autoexecutoriedade. Perfeito? E o que seria a autoexecutoriedade? Aqui, pessoal, é quando a administração ela pode fazer os seus atos de forma direta, pela própria administração praticando seus atos, tá? Ó, é a administração praticando seus atos, exercendo seus atos de forma direta e imediata. Direta e imediata. É a própria administração praticando seus atos, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
sem necessidade de intervenção do judiciário. Intervenção do judiciário. Perfeito? Essa é a autoexecutoriedade. Um exemplo, tá, pessoal, de um ato que não é autoexecutório, tá? Um exemplo de um ato que não é autoexecutório é a multa, tá? A multa é um ato que não é autoexecutório. Perfeito? Vai guardando aí a informação. O P e o A da parte já foi, né? Vamos pro T. T é o mais simples, tá? O T é T de tipicidade. O T aqui, ó, é T de tipicidade. Professor, o que seria a tal tipicidade? A tipicidade, pessoal, já para adiantar para vocês, ela está presente em todos os atos. Todos os atos, certo? A tipicidade ela está presente aí em todos os atos. O que tu vai guardar? A tipicidade propriamente dita aqui, ó, ela vem dizer que os atos administrativos eles devem ter previsão legal, eles devem estar, ó, previstos em lei. Tá, ó, os atos administrativos eles devem estar, ó, previstos em lei. E eles estão intimamente ligados com dois princípios. Professor, que princípios são esses? Olha os dois princípios aqui, ó. Eles estarão intimamente ligados com os princípios, preste atenção, com os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Da legalidade e da segurança jurídica. Perfeito? Da legalidade e da segurança jurídica. Professor, e o I? E o I da parte? O I da parte é o I de imperatividade. Professor, a imperatividade vai estar presente em todos os atos? Nem todos. Nem todos os atos. Nem todos os atos têm imperatividade. Beleza? A imperatividade, pessoal, é a administração pública quando impõe as suas vontades ao administrado. Impõe suas vontades sem anuência do administrado, sem anuência do particular, independentemente de anuência do particular, do particular. Quer dizer que a administração tem um poder chamado de poder de império. A administração tem um poder chamado de poder de império, ou que simplesmente a banca chama também de poder, ó, extroverso. Tá suave até aqui, pessoal? Tá de boa? Então guarde essas informações, pois são informações importantes também para a sua prova, tá? Ó. Então guarde essas informações aí que são importantes para a sua prova. Esses são os meus atributos ou características do ato administrativo. É muito evidente que a banca vai fazer o quê? Vai tentar, de certa forma, confundir esses dois atributos, tá? Essas duas situações. Vai tentar trazer a informação voltada aí para a competência, finalidade, forma, os elementos e requisitos e vai dizer que é um atributo. Ou então vai trazer presunção de legitimidade e veracidade e vai dizer que é um requisito, um elemento de validade do ato administrativo. E não é. E é exatamente aí que está as grandes dificuldades em prova. Mas eu falei para vocês que eu ia trazer basicamente a conceituação e diferenciar os atributos e as características do ato administrativo juntamente aí com os critérios de elementos e requisitos, tá? Diferenciar os atributos, os elementos e requisitos. Mas eu vou falar um pouquinho mais para você sobre duas classificações de atos.
tá? Nem vou me estender nas classificações não, mas eu vou trazer duas classificações para vocês, que essas duas você precisa saber obrigatoriamente. Professor, que classificação de atos é essa? Que são as classificações, aí aqui são dois tipos de classificação, tá? Ó. São dois tipos de classificação. Lembrando que classificação de ato administrativo não tem nada a ver com espécie de ato administrativo, tá? Vamos lá, ó. Essa classificação aqui, pessoal, ela vai ter essas duas que eu vou trazer aqui. É importantíssimo para você. Ato chamado de ato vinculado e ato discricionário. Preste atenção, ó, rapidamente. Ato vinculado, pessoal, ato vinculado é aquele ato administrativo, ó, que a administração meio que fica sem margem de escolha. Aqui a administração fica sem margem de escolha. Basicamente, a administração só tem um caminho para seguir. Aqui, pessoal, é simples. Preencher o requisito, a gente tem a administração sendo obrigada a praticar aquele determinado ato. Teve o preenchimento dos requisitos, a administração pública é obrigada a praticar o ato. A administração pública é obrigada a praticar o ato. A praticar o ato. A administração pública é obrigada a praticar o ato. Lembrando que aqui, ó, eu não tenho mérito administrativo. Não tem mérito administrativo. Não tem mérito administrativo. O que é totalmente diferente da outra classificação que eu vou colocar agora para você, ó. Que é um ato sendo considerado ato discricionário. Professor, o que seria o tal ato discricionário? É aquele ato que a administração pública tem alguma margem de escolha. Alguma margem de escolha. Aqui, pessoal, a administração ela até tem alguma margem de escolha. Só que essa escolha ela tem que ser baseada nos exatos moldes da lei. Tem que ser baseada na lei, nos exatos moldes da lei. O ato discricionário aqui, ó, é aquele ato onde eu vou ter o chamado mérito administrativo. Professor, e o que seria o tal mérito administrativo? O mérito administrativo é uma análise. É uma análise. O mérito administrativo é um juízo. Professor, juízo de quê? É um juízo de conveniência. Conveniência, juízo de oportunidade. A administração pública vai analisar o que é mais oportuno para ela, o que é mais conveniente para ela. Então, a administração aí, ela tem, de certa forma, ó, uma margem de escolha. O que a banca faz? Ela mistura essas duas informações. É aquilo que eu falei. Claro que eu não vou me ater, né, a explicação de todas as classificações do ato administrativo, até porque a gente não tem tempo para isso. Mas calma, a gente vai ter mais aulas futuramente, tá? Voltados para o tema de
de atos administrativos, onde eu vou trazer espécies de atos administrativos, extinção de ato administrativo. Extinção de ato administrativo é um tema muito importante para a tua prova. E tu não pode perder de jeito nenhum, porque quando a banca cobra, tá? E ela costuma cobrar, ela vai querer que você saiba essas informações, ela vai querer tentar te confundir em relação a essas informações, tá? E eu não quero que você perca informação referente a isso na sua prova. Tranquilo? De boa? Então preste atenção em tudo que a gente trabalhou aqui. Vou até voltar as telas para tu ir tirando o print aí, tá? Vai tirando o print das telas. Vai tirando o print das telas, ó. Vai tirando aí o print das telas. Vai tirando o print das telas. Olha isso daí, tá, pessoal? Olha isso. Eu montei um esquema top para você não perder questão na sua prova, tá? Ó. Vai tirando o print das telas. Olha isso daí. Show? Perfeito. Então, a gente encerra por aqui, tá? A nossa aulinha voltada para o tema de atos administrativos, tá? Sei que é cansativo, pessoal. Sei que é doído, tá? Eu sei que é pesado. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui, né? Em uma terça-feira, né? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você está aqui estudando. E assim mesmo, tá? Uma hora a conta fecha, uma hora vai dar tudo certo para você, você vai alcançar o seu objetivo. Eu mudei minha vida através do concurso público, eu tenho certeza que você também vai mudar a sua. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, valeu e tchau, tchau.